And by the grace of E God, pela graça de Deus, the same man of God said, o mesmo homem de Deus disse: wait with the giving out of the food espere com repartir do alimento until you get the rest of the food. até que tenha recebido o resto do alimento. At the end of the seventh seal, No fim do sétimo selo, William Branham, God's servant and prophet, o servo e profeta de had Deus, spoken on the seven seals, quando falou sobre os 7 selos, from March 17th de março de 17 to March 24th, a 24 de março, revealing all the seven seals, revelando todos os 7 all the selos, mysteries of God, todos os mistérios de Deus, and by the grace of e God, pela graça de Deus, in the seventh seal, no 7º selo, there are two most important things. há 2 coisas mais importantes There refers to the coming of the supernatural cloud. sobre a vinda primeira da nuvem sobrenatural, He refers to the seven angels sobre os 7 anjos who were in the form of a que estão pyramid numa forma de uma pirâmide, in the supernatural na cloud. nuvem sobrenatural. He refers to the seventh in the Ele se pyramid, refere ao 7º nessa who was pirâmide, the one speaking to William Branham, que era o que estava falando com William that Branham, he should return to que ele Jeffersonville deveria retornar a for Jeffersonville the opening of the seven seals. para a abertura dos 7 But selos. here is the point Mas aqui está o ponto that many preachers don't know. que muitos pregadores não sabem. When William Branham saw the vision, Quando William Branham viu a visão, he saw a natural thing to happen. ele viu uma coisa natural que aconteceria. When the fence of his lawn was taken and put on the grass on the lawn, Quando a cerca do seu terreno fosse deitado na grama, and the road where he lived would be widened, e a rua onde morava seria alargada, the road was very narrow, que a very rua era narrow. muito estreita, muito estreita. So he saw in a vision, Ele viu na visão, when the tractors will come, move up and down, quando os tratores vieram para cima e para baixo, when the fence is taken away quando a cerca for and virada put on the e lawn, colocado no terreno, that would be the time este será o that tempo he must move from Jeffersonville to que ele Tucson. tem que se mudar de Jeffersonville para Tucson. By the grace of God, Pela graça de Deus, on December em dezembro 1962, de my 1962, eyes, meus my olhos eyes have seen the fence on the lawn. viram a cerca deitada no My gramado. ears Meus olhos have heard the tractors moving down the ouviram os road. tratores subindo e descendo a William rua. Branham saw the vision. William Branham viu a visão. Most of the brothers don't know this, Muitos irmãos não sabem disso, but this is very important mas isso é muito importante, because the angel of the Lord said, porque o anjo do Senhor disse: when this will happen, quando isto acontecer, that will be the sign será o sinal that your time has come que o teu tempo to veio move to Tucson. para se mudar para So Tucson. I'm part of what God has done in our time. Assim sou parte do que Deus fez no nosso tempo. And then he knocked 7 times on the pulpit Então ele bateu 7 vezes no púlpito and spoke about the 7 thunders. e falou dos 7 trovões. This is misunderstood by many. Isso foi mal compreendido por muitos. I don't know why. Eu não sei porquê. But by the grace of God, Mas- beloved brothers and sisters, Mas pela graça de Deus, amados irmãos e when irmãs, you hear the 31 times, se você ouve as 31 vezes, when Brother Branham refers to that great experience, quando o Branham se refere a essa grande vivência, there were 7 mighty thunders shaking the whole earth. haviam 7 poderosos trovões estremecendo a região. And there was such a storm E foi tal tempestade that the trees were cut que as árvores, os cumes foram cortados and the stones were rolling down the mountain. e as pedras rolaram montanha abaixo. When I heard Brother Branham say this, Quando eu ouvi irmão Branham dizer isso, he said the 7 thunders were so great que os 7 trovões foram tão grandiosos, because in connection with this experience porque em conexão com esta vivência, of February 1963, em fevereiro de 1963, when he was on the Sunset quando Mountain estava no Monte Sunset and the supernatural cloud came down, e a nuvem sobrenatural desceu, when he was told, quando lhe foi dito, right when the 7 thunders uttered like this, justamente quando os 7 trovões And bateram shook the assim whole area. e estremeceram toda a he região, was told return to lhe foi Jefferson. dito, retorne a Jeffersonville. That's why he refers to 7 thunders, 7 thunders. Por isso que ele se refere a 7 trovões, And he 7 says trovões. there's rapturing faith in the 7 thunders. E Many que things he said about ele disse muitas coisas, a fé de arrebatamento, os 7 trovões, muitas referring coisas, to the mighty se experience. referindo a essa experiência poderosa. Beloved brothers and sisters, Amados irmãos e irmãs, because I experienced step after step
Porque eu vivenciei passo a passo. So I know all the details. Eu conheço todos os And detalhes. by the grace of God, E pela graça de Deus, right at the end of the seventh seal, justamente no fim do sétimo William selo, Branham, William Branham, God's prophet, o profeta the de Deus, Elijah of this o day, Elias do nosso dia, made a statement. fez a afirmação: Now the food is put in store. agora o alimento foi armazenado. Now the food is stored up. Agora o alimento está At the armazenado. end of the seventh seal, No fim do sétimo selo, now the food is stored up. agora o alimento está So armazenado. by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, after the opening of the seven seals, após a abertura dos 7 when selos, all the mysteries were revealed, quando todos os mistérios foram from revelados, Genesis to Revelation, de Gênesis a Apocalipse, and we understand by the grace of God, e compreendemos pela graça de Deus, it was necessary that a prophet would come. foi necessário que um profeta viesse, Because the word only comes to the prophet. porque a palavra somente vem aos profetas. But here is the point. Mas aqui está o ponto. We must never add anything to the word of God. Jamais podemos adicionar algo à palavra de We Deus. must always stay within the word of God. Sempre temos que permanecer dentro da palavra de Deus. And by the grace of God, E pela graça de Deus, up to this day, até este dia, I share the true word of God. eu compartilhei a verdadeira palavra All de Deus over the earth. por toda a terra. And I want all ministering brothers to understand. E eu peço a todos os irmãos servidores que compreendam. And just before closing, E antes de terminar, I'd like to read to you eu gostaria de ler-vos what the man of God said, o que o homem de Deus disse, so that you will understand, para que vocês compreendam, by the grace of God, pela graça de Deus, what has taken place. o que está It acontecendo. is so important É tão importante to place everything correctly according to the plan of de salvation. colocar tudo corretamente de acordo com o plano de salvação. Like in the New Testament, Como no Novo Testamento, we read about the Son of God, lemos do Filho do Homem, Son of Man, Filho do Homem, Son of David. Filho de Deus, Filho We do read Homem, about the many Filho things. de Davi, lemos We de must todas as place coisas. everything where it should be. Temos que colocar cada coisa onde está, And- onde deve ser. And this I give to the ministering brothers. Isso eu passo adiante aos irmãos servidores. If you read Revelation, Se você ler Apocalipse, and if you refer to William Branham, e se referindo a William Branham, God's servant and prophet, o servo e profeta de Deus, and especially when it speaks about the seventh mystery and Qu- seventh angel, quando fala dos 7 mistérios e anjos, I want you to read eu quero que vocês leiam Revelation chapter 8. Apocalipse 8, In verse 1, em versículo 1, there's silence in heaven há silêncio no céu, for about half an hour. por uma meia hora. But from verse 2, A partir do versículo 2, the seven trumpet angels os 7 anjos das trombetas appear before the throne of God, aparecendo adiante do trono de Deus, and seven trumpets are given to them, e 7 trombetas lhes são dadas, which have the seven last judgments, que tem os últimos 7 julgamentos, juízos, which would come upon the que earth. virão sobre a terra. And beloved brothers and sisters, E amados irmãos e irmãs, in Revelation chapter 8, em Apocalipse 8, verse 7, we read, versículo 7, lemos: the first angel sounded. e o primeiro anjo tocou a sua trombeta. In Revelation 8, verse 8, Em Apocalipse 8, versículo 8, and the second angel sounded. e o segundo anjo tocou a trombeta. In Revelation 8, verse 10, Em Apocalipse 8, versículo 10, and the third angel sounded. e o terceiro anjo tocou a sua trombeta. In Revelation chapter 8, verse 12, Em Apocalipse 8, versículo 12, and the fourth angel sounded. e o quarto anjo tocou a sua trombeta. In Revelation chapter 9, Em Apocalipse capítulo 9, verse 1 and 2, versículo 1 e 2, and the fifth angel sounded. e o quinto anjo tocou a sua trombeta. And in Revelation chapter 9, E no Apocalipse capítulo verse 9, 13 and 14, versículo 13 e 14, and the sixth angel sounded. e tocou o sexto anjo a sua trombeta. So the trumpet angel, Assim, os anjos das which trombetas, will sound the trumpets after the rapture, eles tocarão suas trombetas após o in the arrebatamento. time of tribulation, No tempo da they
tribulação. when the day of the Lord comes, Quando o dia do Senhor virá, not in our time. não no nosso tempo. You have to read what is going to happen when they blow the Vocês têm que trumpet. ler o que acontecerá quando vier The isto. judgments will strike the earth. Os juízos afetarão, atingirão a But then terra. comes the promise. Mas então vem a promessa. In Revelation chapter 10, Em Apocalipse capítulo in 10, verse 7. no versículo 7. After the sixth have blown their trumpet, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, Please quando tocar a respect the sua word of trombeta, God. por favor, respeitem a palavra de Deus. please respect the word of God. Por favor, respeitem a palavra de Deus. Six have blown the trumpet. 6 tocaram as suas trombetas. Only one is coming. Só virá. So in the days when the seven shall blow the trumpet, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando Then- tocar a then- sua trombeta, then the mystery of God will be finished. se cumprirá o segredo de Deus. William Branham was a seven church age messenger, Ele foi o mensageiro da sétima era da not the igreja. seven trumpet angel, Não o sétimo anjo da trombeta, but he is the seven church age messenger, mas ele é o sétimo mensageiro da the era da prophet igreja. of God, O profeta de Deus, the Elijah of our day, o Elias dos nossos dias. shared with us all the E mysteries. compartilhou conosco todos os mistérios. But Revelation 10:7 Mas Apocalipse 10:7 does not speak about mysteries. não fala de mistérios. I don't want anybody to change a word. Eu não quero que ninguém modifique uma palavra sequer. Not with me. Não comigo. Not with me. Não comigo. If the scripture says Se a escritura diz mysteries, I mistérios, say mysteries. eu digo mistérios. If the scripture Se a says escritura diz mystery, mistério, I say eu mystery. sei, eu digo And here mistério. in Revelation 10, E aqui em Apocalipse verse 10, 7, versículo 7, when the seventh angel quando o sétimo anjo shall sound the trumpet, tocar sua trombeta, the mystery of God. o mistério de Deus. The mystery of O God. mistério de Deus. Who is the mystery of God? Quem é o mistério de Deus? Jesus Christ is the mystery of God revealed. Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado. The Jews did not recognize him, Os judeus não reconheceram but then isso, they will recognize him. mas então o reconhecerão. Because then Malachi 3:1, the second part will be Então fulfilled. Malaquias 1, a segunda parte se cumprirá. Because in Revelation 10, Porque em Apocalipse 10, the Lord comes as the angel of the o covenant, Senhor vem como anjo da aliança, not a son of man, não o filho do homem, not as bridegroom, não como noivo, but the covenant angel mas como anjo da with a aliança, rainbow. com o arco-íris, And then he puts his foot on land and e sea. colocará o seu pé sobre mar e And terra. from that time, E a partir desse tempo, and you have to go to the Old Testament. então vocês têm que ir de volta ao Antigo Testamento, In the prophet Daniel, no profeta Daniel, in chapter 12, no capítulo 12, verse 7, we read, no versículo 7, nós when lemos: the angel swears quando o anjo jurar by him that lives forever and ever, por aquele que vive there will be a eternamente, times, and the dividing of time. então virá um tempo, 2 tempos e metade de um So tempo. from the moment Assim, a partir do momento, Revelation 10 is fulfilled, quando o Apocalipse 10 se and cumprir, I beg all brothers e eu peço a todos os to go irmãos back to the Old and New de Testament. voltarem ao Novo e Antigo Testamento. In Revelation chapter 10, Em Apocalipse capítulo 10, we are told what will take place. nos é dito o que acontecerá. But already in Daniel chapter 12, Mas já em Daniel capítulo verse 12, 7, versículo 7, we are told how long it will be. e está dito quanto tempo It isso is ficará. perfect. É perfeito. From the moment A partir do the momento, angel swears and has his covenant made, sim, o anjo da aliança jura, there will be a time, Haverá- times, and the dividing of time. haverá um tempo, 2 tempos e metade de There um will be tempo. 3.5 years São 3 anos e to meio. the end of that generation. No fim dessa geração, I beg all brothers eu peço a todos os irmãos, not only to take what Brother Branham said, não somente pegar o que o Branham diz, but go back to the scripture, mas voltar à Escritura place it in the Word of e God, posicionar nessa have it palavra de confirmed in Deus, the Word of tendo God. confirmado na We palavra de cannot Deus. have new teachings. Não podemos ter novas It must be the doutrinas. same E teaching. tem que ser a mesma Old doutrina. and New Testament O Antigo e Novo must be in Testamento harmony. tem que estar em harmonia. So the Lord did not come in 1963 Assim, o Senhor não veio em 1933, according to the promised word of God de acordo com a palavra prometida de Deus,
In March 1963, Em março de the 1963, seals were opened os selos foram abertos and everything was revealed. e tudo foi revelado. And as Brother Branham said, and I referred to E it, como o irmão Branham disse, eu me referi a we isso. now have the message Agora temos a and we mensagem can preach the whole counsel of God. e podemos pregar todo o conselho de Deus. Beloved brothers and sisters, Amados irmãos e irmãs, my time has come. minha parte está But feita. I want you to know Eu quero que vocês saibam that I'm an eyewitness, que eu sou uma testemunha com os meus olhos, I'm an ear witness, sou uma testemunha com os meus ouvidos and I do have a direct commission from the e Lord. que tenho uma comissão direta do Senhor. Yes, and please forgive me for saying that. Por favor, me perdoem por dizer isto.